Fala pessoal, a conversa de hoje é para você que está querendo iniciar os seus estudos para concurso público, para você que quer sair do CLT, que quer sair do trabalho autônomo para algo que vai te entregar estabilidade e um salário digno, um salário bom, tá? Você que ainda não conseguiu começar, você que olha no Instagram, olha no YouTube, vê as pessoas falando como começar, mas ainda não começou, ainda não conseguiu começar. Esse vídeo vai te ajudar a iniciar esse projeto de vida que vai mudar a sua vida, tá? Eu vou falar nesse vídeo sobre planejamento. E para eu falar sobre planejamento, vamos dividir o vídeo em 3 pedaços, tá? Primeiro pedaço, eu vou contar um pouquinho de como que eu fiz o meu planejamento. Bem rápido, de forma genérica, que já vai te dar uma ideia de como que você pode fazer o seu planejamento. Se vocês não me conhecem, eu sou Mário Bisneto, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio. Eu já fui auditor de outro tribunal, foi do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então eu já fui auditor de 2 tribunais. Na verdade, hoje eu exerço essa profissão que é maravilhosa. E eu fui aprovado em concurso público. Eu tive que fazer um planejamento para ser aprovado. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Na segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco de teoria. É aquela parte mais teórica, que ajuda a gente a se conectar com a teoria e prática, tá? Porque é bom que você tenha uma teoria. Eu vou falar um pouquinho como que foi comigo na primeira parte, na segunda eu vou falar um pouquinho sobre teoria, e na terceira, a mais interessante, a mais importante, eu vou tentar te impulsionar a tentar fazer um planejamento de modo que você inicie seus estudos logo, tá bom? Vamos lá. Contando um pouquinho da minha história. Eu estou falando basicamente de início de 2009 a julho de 2009. De início de 2009 a julho de 2009 eu estava igual a você, querendo estudar para concurso público, mas não sabia por onde começar. Na verdade, eu queria, mas também não sabia se eu queria tanto. Eu já tinha um emprego e eu achava o meu emprego bom, mas eu também queria sair do meu emprego. Eu queria ganhar mais, mas às vezes eu falava, será que vale a pena o esforço para ganhar mais? Eu tinha diversas dúvidas na minha cabeça. Eu era oficial de marinha, tá? Então eu já tinha um emprego estável, eu era casado e eu estava morando em Brasília. E na época, eu até me lembro que eu aproveitava as noites em que eu ia buscar minha esposa na faculdade para poder ficar planejando o trabalho no dia seguinte, porque era muito pesado o trabalho, mas ao mesmo tempo eu ficava refletindo se realmente valeria a pena ir estudar para concurso público ou não, tá? Se eu iria aguentar a pressão, se eu iria aguentar aqueles anos de estudo, porque eu sabia que precisava de tempo. Então, eu de início em janeiro de 2009 a julho de 2009, eu estava totalmente em dúvida. A gente está falando aí de 6 meses, 7 meses em dúvida. Até que em julho eu decidi estudar para concurso público. E talvez seja esse seu momento. Decidi, quero estudar para concurso público. O que que eu vou fazer? Bom, na época que eu decidi estudar para concurso público, eu não sabia muito bem o que eu queria, tá? Então, por eu não saber o que eu queria, o que que eu pensei? Vou preparar a base de todos os concursos. Por exemplo, a gente sabe que concurso público tem algumas disciplinas que são importantes praticamente para todos. Então eu vou preparar a base enquanto eu não sei. Algum momento eu vou me descobrir em algum canto e vou seguir. Então o que que eu fiz? Eu entrei para um cursinho na época, tá? Então eu entrei para o cursinho para preparar a base. Mas agora a gente vai começar a falar sobre o planejamento. Eu planejei na minha vida em sair. Eu fiz um planejamento de longo prazo, tá? Eu pensei assim, olha, eu estou aqui em julho de 2009 e eu quero em 2 anos estar fora da Marinha e dentro de um concurso público. Ou seja, eu quero mudar a minha carreira em 2 anos. Essa era a minha cabeça. Caramba, Mário, 2 anos é muito tempo? Não, gente, não é muito tempo, tá? Para uma vida inteira não é muito tempo. Então eu pensei o seguinte, vou começar a estudar e daqui a 2 anos eu vou estar aprovado. Eu quero estar aprovado. Esse é meu objetivo de longo prazo. Mas eu não sabia nem para que estudar. Então eu pensei assim, eu vou fazer um planejamento de médio prazo aqui
E aí depois, quando estiver terminando esse planejamento de médio prazo, que esteja alinhado ao meu objetivo de longo prazo, que é ser aprovado, eu faço mais um planejamento de médio prazo e vou fazendo vários planejamentos de médio prazo, e em algum momento eu vou ser aprovado. Então eu comecei a estudar disciplinas comuns de concurso público. Foi o meu primeiro planejamento de médio prazo. Eu botei ali, até o final do ano eu queria terminar o direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português. Eu botei algumas disciplinas que eu queria terminar até o final do ano, ou seja, fiz um planejamento de médio prazo, tá? E aí, semanalmente, e eu já gravei vídeo aqui falando sobre a importância de fazer o planejamento semanal, eu planejava a minha semana. Então, eu já saí de um planejamento de longo prazo, que é daqui a 2 anos eu quero ser aprovado, para um planejamento de médio prazo, que seria basicamente estudar as principais disciplinas que caem em concurso público agora no início, para um planejamento de curto prazo, que seria o planejamento semanal, que seria eu chegar todo domingo, eu sentava e planejava a minha semana. O que que eu ia estudar a cada dia, o que eu gostaria de terminar nessa semana, ou a minha evolução da semana. E uma das regras do meu planejamento era estudar todos os dias, então eu sabia que ia estudar todos os dias. Então, eu tinha um planejamento semanal. E durante o dia mesmo, eu tinha uma rotina. Seria uma rotina que me permitia conseguir cumprir o planejamento semanal, que me permitia cumprir o planejamento de médio prazo e inevitavelmente, iria me levar lá na frente a uma aprovação, tá? Então, isso foi o que eu fiz e eu fiz isso durante praticamente 1 ano e meio até ser aprovado no primeiro concurso, 2 anos para até ser aprovado no concurso que eu fui chamado logo de cara, tá? Então, eu 1 ano e meio para ser aprovado no primeiro concurso de tribunais de contas. Eu tinha sido aprovado em outros que não era o que eu queria, que eu estava fazendo teste. Então, para auditor, Tribunal de Contas foi 1 ano e meio. Para o segundo cargo de auditor de Tribunal de Contas foram 2 anos, aí eu fui chamado logo em seguida. Então, um planejamento de longo prazo que deu certo. Assim, vamos dizer que deu certo. Eu comecei a estudar em agosto de 2009 e fui chamado em fevereiro de 2012. Isso. Ou seja, 2 anos e meio. Mas a prova que eu fui aprovado, em que eu fui chamado em fevereiro, ou seja, a primeira prova que eu fui chamado, aconteceu em setembro de 2011. 2 anos exatos, praticamente, de quando eu comecei a estudar, tá? Então vamos lá, o planejamento foi cumprido, tá? E hoje eu sou auditor, já tem mais de 13 anos. Então, o que que acontece? Quando eu fiz esse planejamento, eu tinha em mente que daqui a 2 anos eu teria a oportunidade de passar, o que me motivava para assim, cara, se eu cumprir isso aqui diariamente, essa rotina diariamente, vai pegar o planejamento semanal, que vai pegar o planejamento de 6 meses que eu fiz ali mais ou menos, que vai pegar o planejamento de 2 anos e eu vou ser aprovado. Ou seja, isso era importante, porque a rotina já me colocava no trilho da aprovação, tá? E agora a gente vai para a parte teórica do nosso vídeo, que é basicamente, quando eu falei dos planejamentos, o que eu fiz foi basicamente uma teoria de tipos de planejamento que existe na administração. Não sei se você já ouviu falar sobre planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. E o que eu fiz foi planejamento estratégico, tático e operacional desse meu projeto ser aprovado. Então agora a gente vai vir aqui para o computador, tá? Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso com vocês. Suponha que aqui é uma linha do tempo, tá? De qualquer coisa, de uma empresa, de a sua linha do tempo em que você tem um projeto que você inicia e você quer terminar. Aqui é o início do projeto e aqui é o seu final. Ou então de uma empresa, aqui é hoje, aqui é a empresa se vendo lá na frente. Existe o planejamento de longo prazo, tá, gente? E aí agora a gente já vai ter um pouquinho de teoria de administração. O que que é um planejamento de longo prazo? O planejamento de longo prazo é o planejamento estratégico, tá? Quanto que é de longo prazo aqui? Vamos lá, vamos dizer, para uma empresa talvez seja de 3 a 5 anos. Vamos colocar aqui de 2 a 3 anos. Isso depende muito do plano, do objetivo, tá? Então bota de 2 a 3 anos, 3 anos. E o que que é basicamente esse planejamento estratégico? É você ter uma visão de futuro para você. É você olhar e ver qual é o seu objetivo daqui a 2 a 3 anos. Isso daqui é importante que você tenha em mente, tá?
Uma empresa, o que que ela quer ter lá daqui a 2 a 3 anos? Por isso que a gente chama de planejamento de longo prazo. Tá, Mário, mas longo prazo pode ser mais? Pode ser menos? Pode, isso depende muito, tá, gente? Muito mesmo. Eu cheguei até a fazer uma pergunta para o chat GPT, que eu vou mostrar aqui para vocês, de um exemplo de planejamento. Primeiro eu vou dar um pouquinho da teoria para vocês. Então a gente está falando que o planejamento de longo prazo, ele é um planejamento de de basicamente 2 a 3 anos, você pode botar 2 a 3 anos, você pode botar 5 anos, 10 anos, a depender de cada caso, mas a gente pode dizer que o planejamento estratégico é disso. E qual é o outro planejamento que você está falando, Mário, que você falou para a gente? O outro planejamento, ele é um planejamento mais focado em médio prazo. Vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Suponha que você pegou esse planejamento de longo prazo e você decidiu dividir esse planejamento em diversos planejamentos de médio prazo, tá? Diversos planejamentos de médio prazo. Ou seja, isso daqui existe um nome, gente. Isso aqui se chama planejamento tático, tá? Então, quando uma empresa ela quer ter uma visão de futuro e é muito longe essa visão de futuro, você tem que ter em mente que você tem que dividir isso em pedaços e que se você cumprir esses pedaços sequenciais, você vai conseguir chegar lá. Foi o que eu fiz, gente. Eu queria passar em concurso em 2 anos. E aí eu falei assim, vou pegar os primeiros 6 meses e estudar as matérias mais básicas, depois eu vou ver o que eu quero, qual é o rumo que eu vou seguir ali de, de concurso, qual área eu vou seguir para que eu possa pegar as específicas. E foi isso que eu fiz. Então a gente está chamando isso aqui de planejamento tático. Você está vendo que eu dividi em vários pedaços, tá? E quanto que pode ser um planejamento tático? E aí depende muito. Se o estratégico é de 2 a 3 anos, eu posso dizer que o tático ele está variando entre 3 a 6 meses, tá? Ou seja, e aí a gente pode dizer que é um planejamento de médio prazo, para a gente deixar bonitinho aqui, prazo, tá? Então, de 3 a 6 meses você vai montar algumas metas. No meu caso, o que que eu fiz? Eu montei um de praticamente de 5 meses. Eu comecei em agosto e eu queria até o final do ano terminar as aulas, tá? E ok, gente, ok, não tem uma regra, tem que ser assim. Você tem que se adaptar. Mas por exemplo, eu sabia que em 6 meses eu tinha que terminar, que foi o meu primeiro planejamento tático. Os demais táticos eu iria fazer depois. Eu iria construir depois, mas eu tinha um estratégico, que era ser aprovado em 2 anos. Uma empresa também faz isso, tá, gente? Não só a empresa, também órgãos públicos, tá? E aí a gente começa a olhar e fala assim, Mário, mas então, eu planejei ali, vamos olhar agora como empresa. A empresa planejou ali 2, 3 anos, uma visão de futuro, de chegar em algum lugar e de crescimento. Ela fez o planejamento de 3 a 6 meses, só que agora ela tem que fazer um planejamento operacional, tá? Ela tem que fazer um planejamento operacional. O que que é basicamente um planejamento operacional? É você fazer vários planejamentos menores, tá? Dentro do planejamento tático e automaticamente dentro do seu planejamento estratégico, ou seja, cada vez menor, tá? Então, quando você faz isso, ó, vamos pegar aqui, ó. Você vai pegar uma semana da sua vida. Então, o planejamento operacional, ela é basicamente você pegar aqueles 3 meses e dividir em semanas, aqueles 6 meses dividir em semanas. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Semanal, pode ser semanal, diário, tá? O diário já se confunde muito com rotina, tá? Mas assim, você vai falar, como é operacional, você vai ter que saber mais ou menos o que que você vai fazer no dia a dia, tá bom? E a gente pode dizer que isso aqui é de curto prazo. Pô, Mário, você está muito teórico. Vamos tentar pegar um exemplo para a gente poder resolver isso? Vamos lá? Então, como eu falei, eu perguntei ao chat GPT sobre essa parte de planejamento e olha o que ele respondeu. Eu pedi para fazer uma empresa de calçados, tá? Olha que ele me respondeu, que bacana. Ele chamou Empresa Calçados Passo Firme. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem.
Olha o que ele falou. Um planejamento estratégico é um planejamento de nível institucional, organizacional, horizonte. Ele botou de 3 a 5 anos. Quem decide, olha, gente, isso aqui é importante, tá, gente? Quem decide numa empresa? Seria uma diretoria, uma alta administração. Olha o que ele botou, que legal, ó. Tornar-se referência nacional em calçados até 2030, tá? Então, ele criou um objetivo, ser aprovado no concurso público, criou metas estratégicas, tá? E aí ele vai para o planejamento tático, olha que ele botou, a nível departamental, ou seja, intermediário, ou seja, o planejamento tático são pessoas abaixo que vão pegar aquele planejamento da empresa em si e vão criar planejamentos menores, tá? Você viu que diminuiu o prazo de 1 a 2 anos? E aí ele botou, ó, consolidar a marca nas regiões Sudeste e Sul, ou seja, ele já pegou uma coisa e transformou isso em concreto, tá? Tem que ser a região Sudeste Sul e ainda deu um prazo para isso, final do ano. Então, você vê que no próximo ano não está dentro dos. Está dentro, mas não contempla todos os 3 a 5 anos, porque ele vai fazer o tático nos próximos anos e depois vai fazer o quê? Depois vai criar um outro tático, tá? E aí depois tem um operacional. O planejamento operacional é curto, dias, semanas, até poucos meses. Quem faz? São as pessoas que estão ali no dia a dia. Garantir o sucesso da inauguração Passo Firme em Copacabana. Ou seja, é uma coisa muito mais específica, tá? Produzir 1.000 pares de sapatos. Então, Mário, você está falando de sapato, mas aqui é vídeo de concurso, é só para dar um exemplo, gente. Só para dar um exemplo do que é planejamento tático, operacional, tático e estratégico. Agora vamos voltar para nossa conversa, tá? Pessoal, vocês viram que o chat GPT, ele deu ali, o estratégico é um grupo de pessoas da empresa que vai fazer, o tático é um outro grupo de pessoas e no operacional é um outro grupo de pessoas. Isso é nível empresa, gente, é nível empresa, porque na sua vida, na sua vida, na sua vida, quem vai fazer isso é você, tá? Na sua vida, quem vai fazer isso em todos os, os, os níveis de planejamento estratégico, tático, operacional, é você que vai fazer. Isso que é legal. Isso que é legal, gente. Por quê? Porque você vai olhar lá na frente e vai ver o que você quer para sua vida. Quanto tempo você quer ser um servidor ganhando bem? Quanto tempo? Você vai traçar metas, planejamentos táticos, ou seja, você vai pegar e vai traçar um planejamento tático para os próximos 3 meses, 6 meses, no próximo ano, e vai traçar planejamento operacional. Olha que legal, você tomando conta da sua vida, você organizando a sua vida para ser aprovado, que é diferente de uma empresa, que você tem várias pessoas decidindo, tá? E é uma forma de conversar, essas pessoas que conversarem, tá? Agora a gente está saindo da parte teórica para ir para a parte de reflexão, tá bom? Nessa parte de reflexão, eu quero fazer uma pergunta, tá? Você, você está querendo passar em concurso público? Em concurso público? Bom, gente, responda essa pergunta. Responda aí no comentário. Você está querendo realmente passar em concurso público? Você lembra que eu falei da minha história, que eu passei de janeiro a julho de 2009 pensando se realmente queria? Essa é uma pergunta muito, muito complexa para responder, tá? Ah, eu quero. Não, não, não responda assim. Você quer mesmo? Você quer passar em concurso público? Aí dentro dessa pergunta você vai ter algumas outras micro perguntas. Você está disposto a enfrentar o que é necessário para passar em concurso público? Tá? Isso é uma micro pergunta, tá? Então, você tem que responder essa micro pergunta também. Você está disposto a passar o necessário para passar em concurso público? Você está disposto a passar os 2 anos estudando, focando a sua vida por completo ao concurso público? Responde essa pergunta e aí você vai responder. Você quer passar? Você está querendo passar? Você está querendo passar mesmo? Então vamos lá.
Vamos continuar. Por que você está querendo passar? Vou tentar te ajudar a responder essa pergunta. Por que você está querendo passar em concurso público? Tá? Você tem que saber o porquê para você depois pensar em como. Tá bom? Por quê? Eu vou te dar. Me dá 5 motivos. Escreve aí, 5 motivos. Escreve no comentários. Eu vou te falar os 5 motivos, mais ou menos, que eu acho que eu teria uns 5 motivos aí para eu poder te dar como exemplos que me fez passar em concurso público. Vamos lá. Meu primeiro motivo é: eu queria sair da Marinha e ser servidor público. Por quê, Mário? Eu tinha minhas coisas particulares e que eu queria sair da Marinha. Já tinha 11 anos de Marinha. Apesar de gostar muito do trabalho que eu estava fazendo, gostar muito da Marinha, eu queria mudar de emprego. E era um primeiro motivo. O segundo motivo, eu queria mostrar para minha família como se faz para crescer na vida. Tá? Eu queria ser o exemplo. Isso para mim é importante. Tá? O terceiro motivo, eu até anotei aqui, ó. Eu queria ganhar melhor. Tu vê que esse não era um motivo que me dava tanta motivação, tá? É um motivo muito externo. E para falar sobre motivação, já gravei vídeo aqui falando sobre motivação, tá? As formas de motivação interna, externa, já gravei e é muito importante que você assista esse vídeo. Eu queria, talvez isso daí seja a melhor motivação, a mais forte. Eu queria mostrar para mim mesmo que eu era capaz. Tá? Eu já tinha um histórico de aprovações em outras provas, por exemplo, eu tinha passado no Colégio Naval dentro da Marinha, ou seja, eu já tinha um know-how de como estudar, mas eu queria mostrar que eu era capaz de passar em concurso público. Eu via as pessoas passando e eu queria mostrar. E depois disso, dos meus primeiros 6 meses ali de estudo, eu criei um outro motivo que foi fortíssimo, que eu descobri o que eu queria ser na minha vida. Eu queria ser auditor. Aí, já cheguei assim. Eu queria ser auditor de Tribunal de Contas. Quando eu decidi querer ser auditor, ele passou por tudo, todos os motivos. Eu queria um dia estar fazendo auditoria dentro de algum Tribunal de Contas. Tá? Então, a minha vida, meus motivos foram esses. Você, fale os seus motivos. Quais são os seus motivos? Por que que você está querendo passar concurso público? E por que que você está disposto a passar por tudo que tem que passar para ser aprovado em concurso público, tá? E aí, você tendo esses motivos, você vai começar a ir no como, tá? Como fazer isso? Você precisa ter o seu porquê para conseguir responder o como, gente. Isso aqui é importante. Como fazer isso? E aí agora chegou a melhor parte do nosso vídeo. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa que eu quero que você faça, quero que você se visualize daqui a 2 anos. Então, vai fazer uma visualização de longo prazo. Quanto tempo? Bota 2 anos. 2 anos é muito? Não é, gente. Para com isso, gente. A vida não é assim. A vida não é assim. Você não vai conseguir ganhar dinheiro, um dinheiro bom, que é um dinheiro de ser servidor público, ou seja, um salário digno, com estabilidade, com um trabalho que é digno também. Você não vai conseguir. Todos os trabalhos são dignos, tá, gente? Mas um trabalho que eu digo, um trabalho que você vai se sentir prazer em fazer, tá? E que não vai conseguir isso tudo em um conjunto só, que é ser aprovado em concurso público, em pouco tempo, gente. 2 anos não é muito. Então você tem que saber que você vai entrar para um projeto de 2 anos, gente. De 2 anos. E ponto. Você acabou de falar para mim que está disposto a passar por, por tudo que tem que ser feito para ser aprovado no concurso público. Você acabou de falar para mim. Então vamos lá, você falou para mim. Então agora vamos para 2 anos. Então você vai ter que se visualizar lá na frente. Mário, eu não sei o que eu quero ser. Faz que nem eu. Começa a estudar as principais disciplinas, que com o tempo você vai se achando, tá? Mas você tem que olhar 2 anos, daqui para frente 2 anos. 2 anos estudando para concurso público, tá? Então, você vai fazer um plano de longo prazo. Daqui a 2 anos eu quero estar com estabilidade e ganhando bem, tá? Aí depois você vai para o plano de médio prazo. Qual é o meu plano de médio prazo? Seria basicamente você olhar o seu horizonte de hoje e pensar daqui a 6 meses. Para você que está começando, pensa daqui a 6 meses, não pensa daqui a 3 meses, não. 6 meses. Quais são as disciplinas que você quer
finalizar daqui a 6 meses? Quais são as disciplinas que você quer dar a sua primeira rodada nelas daqui a 6 meses? Quer ter os resumos delas daqui a 6 meses? E aí depois você vai para o plano de curto prazo. Vamos, antes de entrar no de curto prazo, vamos olhar o de médio prazo, tá, gente? Pessoal, se você já sabe o que quer, fica muito mais fácil você saber quais são as disciplinas que você vai querer. Você está olhando que lá na frente, daqui a 2 anos, vai sair um concurso para a área policial e que você vai ser aprovado. Ok. Então você está olhando lá na frente, você vê os concursos últimos da área policial do cargo que você quer fazer, e aí você já começa a montar um plano dessas disciplinas. Ok. Se você ainda não sabe qual é a área que você vai pegar para esses próximos 6 meses as principais disciplinas. A gente pode citar aqui rapidamente algumas: constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português, informática. Se for um cargo de nível médio, informática é quase que certo. Administração pública. Então você pode pensar alguma outra. Administração financeira orçamentária, que tem caído bastante. Então você vai eh, de construir um plano de médio prazo com algumas disciplinas que são importantes para você. Você pode botar matemática básica também, tá? Então você pega isso, você pega ali 5 a 6 disciplinas e você já constrói isso. E você sabe que vai passar 6 meses vencendo elas. E até lá você tem que tomar uma decisão de qual área você vai seguir, tá? E aí dá tempo, gente. Você vai ter essa decisão. Quando você entrar no mundo de concurso, as coisas começam a aparecer. E aí depois você vai para o plano de curto prazo, que o plano de curto prazo seria basicamente todo domingo você fazer um planejamento. Então, domingo você vai fazer o planejamento semanal. Ah, Mário, como é que faz um planejamento semanal? Já gravei vídeo falando sobre isso, mas é basicamente o quê? Domingo você vai sentar e você vai falar assim, olha, essa semana eu tenho que estudar. Se você não tem uma mentoria, alguém planejando para você, você vai olhar e falar assim, essa semana eu vou estudar essa disciplina, eu vou fazer um ciclo dessa disciplina, nesse ciclo eu vou estudar as aulas A, B, C e D. E aí você sabe que você tem um planejamento semanal, escreve isso no papel para ficar registrado, tá? Para você seguir, dar o cheque, tá? E aí depois você vai fazer o planejamento diário, a rotina. Vou botar aqui rotina. Você já tem uma rotina, você vai ter que criar uma rotina se você não tem. Então, como criar uma rotina? Já gravei vídeo aqui também falando sobre rotina. Então, como que é criar uma rotina, tá? É basicamente você olhar o seu dia, achar gargalos de horas, de tempos que você poderia sentar para estudar. E a partir daí você vê, caramba, esse gargalo aqui é um bom gargalo. Eu estou descansado, eu estou em casa, eu consigo sentar e ter uma mesa. Então eu vou utilizar esse horário para começar a estudar todo dia. É pouco, não tem problema. Aos poucos vai aumentando, mas você estuda aquele horário. E aí você cria uma rotina, você faz o seu planejamento semanal em cima da quantidade de horas que você vai ter em cada dia, mais ou menos em média. Então, diariamente, todo dia, sem perder um dia. Perder um dia, no dia seguinte tem que voltar, você vai fazer naquele horário. Depois você vai aumentando esse tempo, tá? Então você cria uma rotina, um planejamento de curto prazo. Você tem que fazer isso, gente. Então vamos lá. Mário, mas eu não sei mais por onde começar. Não sei nem por onde começar. Você está falando para fazer planejamento, mas não sei por onde começar. Basicamente, você tem alguns caminhos a seguir agora, tá? Você que está querendo começar a estudar para concurso público. O primeiro caminho é você procurar uma mentoria, tá? E mentoria, existem diversas mentorias. Eu tenho mentoria, eu faço planejamento nesse estilo para você, tá? E você vai ter metas diárias para cumprir de acordo com o seu tempo de estudo diário, ok? Você pode procurar outras mentorias também. É legal? Sim, todas as mentorias são boas. Você vai ver o que se encaixa dentro do seu orçamento, o que entrega o material que você gosta, o que vai te entregar dentro de uma plataforma ou não, se você quiser, o que você prefere. Mas todas vão te dar um planejamento. E aí você vai pegar esse planejamento, vai pegar o material. No caso, a mim entrega o material, tá? Mas você pode pegar umas que você já pode ter o material, então você, em regra, tendo material, você não precisaria que entregasse material para você, mas
Se você não tem nada, é bom você pegar uma mentoria completa, tá? Que aí você já pega o material, planejamento, tudo junto, tá? E aí você começa a seguir. E, Mário, mas eu não quero fazer mentoria, eu quero fazer sozinho. Então, ok, então você vai entrar na internet, você vai procurar os melhores cursinhos que estão bombando, que não são tão caros, gente. E aí você vai fazer uma assinatura desse cursinho e vai planejar em cima das aulas desse cursinho, tá? Faça isso hoje, se possível, para começar amanhã, se possível, tá? Mas você tem que iniciar os seus estudos. Começa assim, devagar, tá? Você escreve lá, plano longo prazo, 2 anos, ser aprovado no concurso, vamos botar aqui um exemplo, de auditor Tribunal de Contas. De médio prazo, terminar as seguintes disciplinas: português, administrativo constitucional, AFO, contabilidade pública, raciocínio lógico, para concurso de auditor. Controle externo, auditoria governamental. Quero terminar em 6 meses essas disciplinas. Ah, não dá, então vou tirar uma. Tira a contabilidade pública, deixa para o próximo planejamento tático. Aí você pega ali e você já sabe as disciplinas. Curto prazo, você vai pegar e você vai fazer um planejamento em cima das aulas do cursinho que você comprou. E aí eu posso indicar vários cursinhos. A gente tem o Estratégia Concurso, que é a qual a minha mentoria entrega o material de Estratégia Concurso, mas também tem o Gran Curso, tem o Direção. Então você está vendo 3 cursos grandes que, em regra, o custo deles são muito parecidos e que você pode ter para você poder fazer o seu planejamento, tá? Pessoal, agora é a hora de começar. Senta, faz um planejamento logo, que é longo prazo, ser aprovado, 6 meses, matar essa disciplina semanal. E toda semana você faz um planejamento semanal. E senta, faça o diagnóstico do seu dia, veja um horário para você sentar diariamente, tá? Depois, Mário, não sei estudar para concurso público. Como fazer para estudar para concurso público? Aí me segue nesse canal, tá? Que a gente explica como estudar para concurso público. Mas é, tem que começar a sentar. Mário, eu não sei o que fazer quando sentar para estudar. Fique sentado, olhando as videoaulas até você aprender o que tem que fazer. Porque você vai aprender, no primeiro dia vai ser difícil, no segundo vai ser difícil. Daqui a pouco você está pegando o papel e já está fazendo o seu resumo. E daqui a pouco você já está fazendo questões e as coisas começam a andar. O importante é sentar e começar, tá bom? Pessoal, então você tem que fazer planejamento estratégico, tático, operacional da sua vida e também da sua vida de concurso público, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, comente aqui dizendo que gostou, tá bom? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal porque a sua inscrição é muito importante para mim, me motiva a gravar mais vídeos, tá bom? Grande abraço!